Olá, o Ordem do Dia de hoje vai tratar de um problema que afeta milhões de brasileiros: a falta de saneamento básico. Os dois lados da questão: cidades que não avançam no abastecimento e outras que têm 100% de água e esgoto tratados. Municípios têm que apresentar plano de saneamento básico para ter acesso a recursos federais. As regras para que empresas e pessoas físicas possam abrir um poço artesiano. E o Museu da Água no trajeto do Rio Piracicaba, famoso pela boa pescaria. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Ordem do Dia, programa que une a TV Cultura e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Desde a criação da Lei de Saneamento Básico há 10 anos, apenas 30% dos municípios brasileiros apresentaram planos para o fornecimento de água e tratamento de esgoto. A maioria das cidades cita a falta de recursos para dar andamento a projetos. E a falta de saneamento adequado tem como consequência o aumento dos gastos com saúde, um ciclo que só traz prejuízos. Água limpa e tratada saindo da torneira. Recurso garantido pela Constituição na Lei do Saneamento Básico de 2007, que assegura o abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, realizados de forma adequada à saúde pública e à proteção do meio ambiente. Mas o direito não acompanha a realidade. 34 milhões de pessoas no país ainda vivem sem água tratada. Só metade da população tem rede de coleta e nem tudo que é recolhido é tratado. Atraso bem conhecido no bairro de Santos Dumont, em Cascavel, no Paraná. Só em 2017, os moradores tiveram acesso ao direito fundamental do saneamento básico. Se vir assim o esgoto pra gente vai ser muito melhor, né? Ter essas fossas, esse negócio aí, isso é um problema de saúde, né? O marco legal do saneamento, em especial essa lei de diretrizes nacionais do saneamento básico, é uma lei moderna e que ela contempla todas as etapas necessárias à promoção do saneamento básico no Brasil. Portanto, o marco legal do saneamento é um marco avançado. Então, o cumprimento desse marco depende de outras condições. Principalmente, primeiro, a vontade política e, segundo, recursos adequados. Então, nós temos um marco legal, mas nós não temos os recursos necessários, nós não temos a capacidade de gestão das águas, por exemplo, adequada, nós não temos uma capacidade científica para avaliar os impactos, às vezes, no município, na área da saúde. O Instituto Trata Brasil analisou 340 obras de água e esgoto em cidades com mais de 500 mil habitantes no Brasil. As obras fazem parte do PAC 1, Programa de Aceleração do Crescimento, e do PAC 2. São feitas por empresas privadas com recursos federais. No PAC 1, que começou há 10 anos, 45% das obras ainda não foram concluídas. O PAC 2, lançado em 2011, tem apenas 4% das obras prontas. 28% ainda não começaram. Os dois PACs juntos receberam 22 bilhões de investimentos. Segundo o Ministério das Cidades, a execução dos projetos é responsabilidade dos municípios, estados e prestadores de serviços. Um estudo da Confederação Nacional da Indústria sinalizou que, com o ritmo atual de investimentos, o Brasil vai conseguir universalizar o atendimento de água em 2043 e o de esgoto ainda mais tarde, apenas em 2054. A falta de saneamento básico, além de causar prejuízos ao meio ambiente, é questão de saúde pública. A cada 100 mil habitantes, 41 crianças com menos de 5 anos morrem por falta de saneamento básico. Desde problemas como diarreia e doenças dermatológicas, o descaso com o tratamento da rede de esgoto aumenta as condições para a proliferação do mosquito responsável pela dengue, chikungunya e zika. Em 2016, as 3 doenças provocaram 794 mortes no Brasil. Segundo a Associação de Empresas do Setor de Saneamento, 15% das mais de 2.000 mortes decorrentes de infecções intestinais poderiam ser evitadas pela prestação de serviços de saneamento.
Atitudes como o saneamento básico vai ter impacto muito maior na vida da população do que um atendimento numa consulta médica. É muito mais custo efetivo, ou seja, economicamente viável, você fazer saneamento básico e diminuir internações e mortalidades do que fazer um viaduto. Isso não tenho dúvida. Agora, politicamente, o ônus é grande em termos de investimento e o bônus você vai colher depois de algumas eleições. Para o coordenador da Comissão de Saneamento Básico da OAB, é importante que a população cobre o direito ao saneamento básico. Esse conjunto de normas pode ser invocado, inclusive perante o Poder Judiciário, para se fazer cumprir. O cidadão tem todas as condições de fazer cumprir as normas, de lutar pelo saneamento básico. Não existe direito sem luta. O próprio Código de Defesa do Consumidor pode ser invocado no caso de qualquer questão ligada ao fornecimento de água, inclusive a qualidade de água. Se essa qualidade de água, se a água não chega e causa um problema de saúde, o cidadão pode acionar, inclusive, alguns órgãos oficiais que lutam pela defesa da qualidade de vida, como o Ministério Público, a Defensoria Pública e os advogados em geral. A seguir, o ranking das melhores e das piores cidades no saneamento básico e uma entrevista com Patrícia Faga Iglesias Lemos, presidente da Comissão de Política Nacional de Resíduos Sólidos da OAB São Paulo. A cidade de Santos, no litoral paulista, tem feito a lição de casa quando o assunto é saneamento básico. Com pouco mais de 400 mil habitantes e com o maior porto da América Latina, Santos abastece 100% da população com água tratada. 99% tem acesso à coleta de esgoto, sendo 97% desse esgoto tratado. Para alcançar esse saneamento satisfatório, a cidade litorânea passou por muitas mudanças. Um processo acompanhado de perto pelos aposentados Marisa e Miguel. Eu tenho a minha primeira foto aqui quando eu tinha 6, 7 meses. Mas depois, é claro, a gente vinha sempre, passar férias, final de semana. E a praia realmente deixava muito a desejar, a qualidade de higiene, de limpeza, a própria balneabilidade da água, né, devido ao esgoto que caía no mar. Eu era menina quando eu comecei a vir aqui, tinha 8 anos. Várias vezes precisei ir para São Paulo que eu ficava doente porque eu engolia água do mar. Daí ficava ruim de intestino, pegava virose, uma coisa horrível. Nos últimos 5 anos, a Sabesp, responsável pelo saneamento básico no município, investiu 120 milhões em serviços. Trabalho importante para tornar a cidade um exemplo. Há anos atrás, invariavelmente, em temporada, faltava água nos prédios. Já faz mais muitos anos, alguns anos, que eu não ouço mais falar disso. Em um ranking de saneamento do Instituto Trata Brasil, entre os 100 maiores municípios do país, Santos ficou com o 4º lugar, atrás de Franca, em São Paulo, Uberlândia, em Minas Gerais e São José dos Campos, também no interior paulista. Maringá, no Paraná, aparece na 5ª colocação. Para o presidente da Comissão de Infraestrutura, Logística e Desenvolvimento Sustentável da OAB, essas cidades se destacam por um comprometimento conjunto do poder público e sociedade. Eu acho que nós vamos encontrar tanto casos que envolvem uma administração municipal que conseguiu ser sucedida por outra e outra que conseguiram trazer esse bom índice para a cidade, naturalmente aliado ao empenho da população, até situações em que o comprometimento da população só se deu em razão daquela administração municipal. Em Santos, mesmo num dia chuvoso, o mar que Marisa e Miguel veem hoje não lembra em nada o passado. Todo dia passa um caminhão, ele é um rastelo, ele vai tirando toda a sujeira que tem na beirada da praia, assim, em volta, onde está o mar, ele limpa todos os dias, não tem nada mais. Você pode andar, porque você não podia andar, você podia cortar um pé, tudo, e agora não tem mais isso, não se vê nada. Praticamente sujeira, você pode andar muito mais tranquilo. Nunca mais deu doença de pele, entendeu? Nunca mais soube de crianças que tiveram problemas por engolir água. Você pode dizer, quem te viu e quem te vê. Quem ficou muitos anos sem vir para cá vai notar uma diferença grande.
Enquanto umas cidades garantem o direito ao saneamento básico, em muitas outras o cenário é o oposto. O saneamento básico, ele é um direito constitucional, um direito do cidadão a ter uma coleta de esgoto saudável e, mais do que isso, uma água saudável. E isto não acontece no Brasil lato sensu, acontece de forma isolada num ou no outro município. O Instituto Trata Brasil também fez um ranking dos municípios com as piores condições de saneamento básico. O Pará tem 2 cidades na lista: Ananindeua, que aparece no topo, e Santarém, no 3º lugar. Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, ficou na 2ª colocação. Em 4º, Porto Velho, em Rondônia, seguida por Macapá, no Amapá. No Amapá, apenas 34% da população é atendida por abastecimento de água e menos de 4% tem coleta de esgoto. Para mudar essa situação, o Plano Nacional do Saneamento Básico, aprovado em 2013, estabeleceu diretrizes e metas para o país nos próximos 20 anos. Os investimentos estimados para este período são de mais de 508 bilhões de reais. No BRIC, nós somos, infelizmente, o país que menos investe em infraestrutura. E isso, naturalmente, acomete a todos os brasileiros. Enquanto as metas não são atingidas, quem paga é a população. É preciso que haja um comprometimento. Nós só vamos conseguir reverter este quadro se efetivamente o Brasil aderir às metas ambiciosas traçadas pela ONU para o movimento que é convocação para todas as sociedades, de que, obedecendo o critério de políticas públicas, de engajamento da sociedade, a gente consiga trazer como referência um melhor saneamento básico para a população. Oi, meu nome é Bruno. Eu gostaria de saber, já que o saneamento básico está previsto em lei, como eu posso agir legalmente para ter este direito assegurado? Está previsto em lei, é verdade, na Lei 11.445, no artigo 225, que fala não só do direito ambiental, mas como base para tanto, a sadia qualidade de vida que está assegurada a todo cidadão. Existe a Defensoria Pública e o próprio Ministério Público, que tem legitimidade ativa para ajuizar uma ação civil pública. Se não, você através de uma ação privada ou de uma ação popular. Então, sim, é assegurado por lei, existem precedentes já em relação a isso e a cada cidadão cabe ir em busca de seu direito. Na entrevista da semana, vamos conversar com Patrícia Faga Iglesias Lemos, presidente da Comissão de Política Nacional de Resíduos Sólidos da OAB São Paulo. Doutora, a Constituição, ela prevê o direito a um meio ambiente equilibrado. Então, como é que a gente pode relacionar isso ao saneamento, já que a gente tem tratamento da água, coleta de esgoto tão deficiente? Entre aquilo que nós temos numa previsão legal, que seria, vamos dizer, um aspecto mais teórico, e a prática, há muita diferença. Então, hoje, em termos de tratamento propriamente de esgoto, nós temos em torno de 43% e em torno de coleta nós temos 50% mais ou menos. Então, a nossa lição de casa no Brasil ainda depende muito da implantação dos planos de gerenciamento, dos planos de saneamento básico e dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos, com certeza. Então, os municípios ainda têm muito a fazer nesse sentido. Então, por que isso não acontece? Falta tecnologia suficiente para a limpeza de rios, por exemplo? Falta recursos? Qual que é o principal problema? Há tecnologia para fazer, por exemplo, uma despoluição de rio. Existem várias, inclusive, que se provam como eficientes. Mas, se nós não atingirmos o ideal de saneamento, não adianta aplicar uma boa tecnologia no rio. Por quê? Aquele resíduo ou aquele esgoto continua chegando no rio. Portanto, descontaminar é uma parte menor do que atingir aquilo que nós precisamos em termos de saneamento, que no Brasil ainda é um índice que nós podemos considerar como baixo. O que a gente pode dizer em relação às leis, então, ambientais? Elas são ineficazes? Elas são brandas demais? Ou simplesmente não se cumprem as leis? A legislação brasileira é, inclusive, elogiada e serve como modelo para outros países. A Constituição Federal Brasileira é a primeira
primeira no mundo a usar a expressão meio ambiente, ou seja, dar uma relevância para a questão ambiental de uma forma maior. Agora, entre aquilo que nós temos na previsão da norma e a efetividade e a aplicação de fato dessa norma, existe um gap muito grande. Então, o que nós precisamos não é muitas vezes uma reforma da legislação, uma alteração da legislação, muito pelo contrário, mas sim a real aplicabilidade daquilo que está na norma. A gente sabe que para vencer esses problemas relacionados ao saneamento básico é preciso uma luta, uma ação conjunta, né, do poder público e da sociedade como um todo. Então, o que cabe à população? O que a população pode fazer para melhorar essa situação? Eu acho que nós nunca podemos excluir a população das soluções. Isso está presente tanto na questão de saneamento quanto na questão de resíduos sólidos, que são os dois temas que nós estamos tratando. Vamos dizer, o consumidor ou, vamos dizer, a sociedade como um todo tem que agir. Nós temos que mudar a nossa visão muito paternalista de que tudo tem que chegar às mãos da sociedade. Então, explorando um pouquinho o tema de resíduos, as pessoas acham que necessariamente tem que ter uma coleta seletiva. E em vários países, as pessoas têm que levar aqueles resíduos para determinados locais e o fazem tranquilamente. O que a gente espera das pessoas é que elas de fato reconheçam que faz diferença você não agir dessa forma ou você agir de outra forma. Isso é uma mudança de cultura muito desejável em relação ao brasileiro, saber que pequenas ações fazem a diferença. Oi, meu nome é Natália. Eu queria saber se por falta do saneamento básico eu tiver uma doença com sequelas, eu posso pedir indenização do Estado? Sim, claro. À medida que houver provas de que a causa do prejuízo à saúde ocorreu por conta da ausência de saneamento ou do saneamento ineficaz, existe sim direito a ser reparado e existem os mecanismos judiciais para tanto. O importante é que o cidadão faça a prova dessa causa, né, de que a ausência de saneamento, a ineficácia do saneamento, que deu causa a essa doença. Furar poço artesiano em casa ou na empresa não é tarefa simples. Passa por autorizações, projetos e uso de equipamentos especiais. Fique por dentro. Pensando em economia e para se precaver de uma possível falta d'água, este prédio, desde a construção há mais de 20 anos, optou por um poço artesiano. A economia que gera isso mensalmente nas contas do condomínio é muito significativa. Meses como dezembro e janeiro, que a vazão do prédio em decorrência de férias escolares, tudo, festas de finais de ano, a gente tem uma economia de 50%. Os condôminos pagam apenas a taxa de esgoto. Econômico, a procura por poços artesianos tem aumentado. Até pelo crescimento imobiliário tem aumentado o interesse na busca de poços. Para se ter um poço artesiano, é preciso verificar se a área dispõe de um lençol freático com bom fluxo e água própria para consumo. Em média, a obra de um poço leva 2 semanas. Além da perfuração, é necessária uma estrutura com reservatório, bombas, filtros e tanques. Os custos podem superar R$60 mil. Os interessados na construção devem respeitar as normas e ter uma autorização chamada outorga, que pode valer por 35 anos. Ela deve ser solicitada à Agência Nacional de Águas. Depois cabe ao Estado avaliar o poço. Em São Paulo, por exemplo, além do consentimento do governo, é necessária a autorização do Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado. O solo e a água também precisam passar por análise. Há também manutenção mensal, que deve ser feita por uma pessoa capacitada em um curso específico para tratar e controlar a qualidade da água. O poço artesiano é um recurso extra, mas é importante lembrar, não justifica o desperdício de um bem precioso que está cada vez mais escasso, como a água. Em instantes, vamos dar um passeio pelo Rio Piracicaba e conhecer o Museu da Água, um lugar que mostra como funciona o sistema de abastecimento da cidade. Voltamos já! O fim do dia está de volta com o tema saneamento básico. Vamos ouvir a opinião do presidente da OAB São Paulo, Marcos da Costa.
O atraso na área de saneamento básico resulta do que conhecemos no Brasil: uma soma de gestão pública ineficiente e o desrespeito às leis. São duas características muito nocivas para o país. Deixar de lado o empenho por diretrizes mínimas estruturais, tão necessárias para qualquer município, afeta gravemente pelo menos mais duas áreas vitais para o bem-estar das pessoas: a saúde e o meio ambiente. Se é um marco legal moderno, a população deve cobrar que seja cumprido. Por outro lado, as pessoas também têm a sua responsabilidade. Em várias regiões é disponibilizada a rede, mas a população não usa para, entre outros fatores, não pagar a taxa de utilização da estrutura de saneamento. O cenário exige mudança de postura de modo geral. Mais uma tarefa da sociedade é observar o tema em eleições futuras. A melhor forma de pressionar para que haja mais vontade política é a própria fiscalização dos eleitores. E trazendo informações sobre o assunto, a Ordem Paulista busca contribuir para que isso ocorra. Conhecimento e pressão por gestão pública que justifique o voto são elementos fundamentais para as mudanças que o Brasil precisa. Meu nome é João e se eu tiver um poço na minha casa com autorização legal para retirar a água para o meu consumo, eu também posso comercializar? Como é que eu devo proceder? Bom, é uma excelente pergunta. Muitos têm essa dúvida. Na verdade, o que você tem é uma outorga e a partir desta outorga você tem disponibilidade para uso. Você pode usar essa água. Você não pode comercializar essa água, porque a comercialização, na verdade, a administração do uso da água é feita pelo poder público sempre. E isso tem fulcro na Constituição Federal e em outros dispositivos legais que visam proteger o cidadão, proteger a saúde e a qualidade de vida da sociedade. Cantado em prosa e verso, o Rio Piracicaba é um exemplo da paixão do ribeirinho pela água. Tanto que em seu percurso há um museu que mostra todas as espécies de peixes da região. E é para lá que nós vamos no Espaço 10. Arquitetura e paisagem encantadoras. Instalado na primeira estação de captação e bombeamento de água da cidade de 1887, o Museu da Água de Piracicaba é uma viagem no tempo. No acervo, peças como bombas e turbinas contam como começou essa história, uma delas em funcionamento até hoje. As pinturas lembram o local do passado. Ainda há uma maquete da cidade e outra que detalha as estações de tratamento de esgoto da região. Ao descer as estreitas escadas de pedras centenárias, o visitante irá conhecer os antigos aquedutos. É um orgulho para a cidade. Esse museu, que foi construído em 1887, é um ponto de visita para a população de várias cidades. É um ponto turístico realmente. Do lado de fora do mirante, temos uma visão panorâmica do canal e da cascata. Bem juntinho do salto do rio Piracicaba. A força dessas águas produzia a energia para mover os bondes que circulavam pela cidade no início do século passado. O Piracicaba usou esse espaço, tanto esse espaço que é do museu, que mostra bombas antigas, como era o encanamento, os primeiros hidrômetros. Nesse museu, nós temos a história de como foi a água em Piracicaba. A estrutura central, de arcos e tijolos aparentes, abriga ainda aquários com espécies de peixes encontradas no rio. Mas a estrela do museu é a água. É a cascata que escorre do lado de fora das janelas. Os medidores transparentes dos banheiros do museu foram pensados para conscientizar a população. Eles mostram a quantidade de água gasta ao lavarmos as mãos. O Museu da Água de Piracicaba funciona de terça a domingo, das 9 às 5 da tarde. A entrada é gratuita. Na margem do outro lado, mais uma opção de passeio, o Aquário Municipal de Piracicaba. Inaugurado há 5 anos, são mais de 57 espécies de peixes do mundo todo. A entrada do Aquário Municipal de Piracicaba também é gratuita e a visitação é de terça a domingo, das 9 às 6 da tarde.
Josué já visitou o Museu da Água e o Aquário Municipal várias vezes e continua se encantando. É um lugar gostoso, passar o domingo, passar um fim de semana, uma tarde. E o museu é gostoso, porque cada vez você vê mais detalhes, né? Quanto você gasta para lavar a mão, quanto você gasta para cada descarga, a água que você gasta. Então isso aí é importante. E chega ao fim a edição de hoje do Ordem do Dia. Voltamos na semana que vem com um tema diferente. Aguardo vocês no programa que une a TV Cultura e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Tchau!